Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade em eternidade. Bendito seja o nome da tua glória. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem dizer. Bendito seja o nome da tua glória, passa todo louvor. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem dizer. Bendito seja o nome da tua glória. Da carta, que eu não quero cansar os irmãos logo nessa primeira exposição. Mas algumas coisas são inevitáveis, até para que a gente possa situar a carta e poder começar a caminhar dentro dela. Algumas coisas muito breves que eu separei aqui. A questão da conversão de Paulo, ano 36 depois de Cristo, 3 anos, portanto, após a morte do Senhor Jesus. Em 49, entre 49 e 51, Paulo funda a igreja de Corinto, ele visita a igreja de Corinto, isso está relatado no livro de Atos, capítulo 18, e quando Paulo chega em Corinto, ele começa a pregar, e fruto dos convertidos dali, ele funda a igreja de Corinto, entre esse período, 49 e 51, e ora veja, a carta que Paulo vai escrever para a igreja de Corinto é ano 55, mais ou menos. Portanto, em menos de 4, 5 anos, em 3 a 5, foi o período que Paulo escreveu a primeira carta àquela igreja. Tão perto da fundação, Paulo então precisa mandar uma carta, e uma carta que ele vai celebrar muito daquilo que ele ouve, porque Paulo é informado, ele não vê os problemas da igreja acontecendo, Paulo é informado da situação da igreja, e em menos de 5 anos, aquela igreja precisa receber uma carta cheia de admoestação por parte do seu fundador, por parte do apóstolo Paulo. E era uma igreja que tinha, como eu falei, coisas maravilhosas acontecendo, muita manifestação do Espírito Santo. Afinal de contas, a igreja de Corinto é a igreja em que Paulo escreve o famoso capítulo 12, que trata dos dons espirituais, onde ele fala do dom de línguas, como que deve ser visto na igreja, o dom de profecia, ele fala dos milagres, ele fala daquela distribuição dos dons por parte do Espírito Santo. Mas a igreja também em que ele vai admoestar. São muitas as razões que levaram Paulo a fazer isso. Você tinha divisão ali dentro, você tinha problema de discriminação social, pobres eram marginalizados. O famoso capítulo da ceia surge por causa de uma questão de exclusão social. Paulo vai corrigir a maneira, a perspectiva como aqueles irmãos celebravam a ceia, por causa dessa discriminação social que havia dentro da igreja de Corinto. Havia também heresia, falsos ensinos dentro da igreja de Corinto. Paulo fala no capítulo 15 da ressurreição, da qual, se negarmos, se desconsiderarmos, somos então os mais miseráveis de todos os homens. E Paulo fala isso porque tinha gente que estava desconstruindo o conceito de ressurreição dentro da igreja de Corinto. Era uma comunidade maravilhosa, porém problemática, como toda igreja. Boa, operosa, visitada pelo Espírito Santo, dinâmica, animada por esse Espírito que distribui os dons,
Uma igreja crescente, uma igreja que muitos amavam o Senhor, mas uma igreja também que produziu muitos trabalhos, muitas preocupações e até aborrecimentos para Paulo. A segunda carta que Paulo vai escrever é uma carta, inclusive, em que ele faz defesa apaixonada e irada do seu ministério. E Paulo faz isso porque essa igreja plantada por ele, a igreja de Corinto, era uma igreja que vivia questionando a autenticidade do ministério apostólico de Paulo. Tantos e tantos convertidos por meio dele como instrumento de Deus, e muitos desconsideravam o seu apostolado. Ele escreve a segunda carta para fazer essa defesa apaixonada e irada, revoltada, questionando aqueles que o questionavam a legitimidade do seu ministério. Eram filhos dele na fé e rejeitavam o ministério. Paulo era inclusive alvo, que era um dos problemas da igreja, que muito aborreceu Paulo, alvo de permanente comparação. Como Corinto é uma cidade grega, e os gregos naquela época já amavam uma das artes mais apreciadas da época, que era a retórica, a arte do bem falar, Paulo vivia sendo comparado com o melhor pregador que aquela igreja tinha, que era Apolo, um homem eloquente, poderoso nas escrituras, como diz o texto de Atos, criado na Alexandria, onde a melhor escola de oratória da época existia. Ele aprendeu a falar, dominava o texto do Antigo Testamento, e quando ele chega em Corinto, ele cai na graça do povo. E Paulo, apesar das suas cartas, dos seus textos, ser textos veementes, Paulo tinha aparentemente uma personalidade fraca. Ele não era uma pessoa carismática e não era bom de pregação. Não era retórico, como os gregos gostavam de um discurso bem articulado. E quando chega Apolo, aparentemente enigmático, né, no sentido de ter uma personalidade carismática, atraente, talvez até uma aparência física interessante, coisa que Paulo não tinha, não era um homem bonito. E os gregos admiravam o corpo são, né, esbelto inclusive, numa mente sã. Provavelmente Apolo tinha isso também. Então, quando a igreja olha para Apolo e olha para Paulo, e quando vai ouvi-los, faz uma comparação e preferem Apolo do que Paulo. Inclusive, na segunda carta, capítulo 10, verso 10, Paulo faz menção dessa comparação e dessa rejeição sofrida, né? Ele comenta da seguinte maneira: vocês dizem o seguinte, as cartas dele, está falando das cartas que Paulo enviava, são graves e fortes, mas a sua presença é fraca, ou seja, ele não é carismático, e a sua palavra é desprezível, ou seja, ele é um mau pregador. Não é essa, quando a gente lê as cartas de Paulo, a impressão que a gente tem de alguém muito impactante. Ele não era. Ele era operoso, trabalhador, plantador de igreja, missionário, teólogo, o maior teólogo depois de Jesus do Novo Testamento. É ele quem constrói o edifício da teologia cristã. É ele que é o autor da principal carta que temos, que é o coração do Novo Testamento, que é a carta de Romanos. Paulo é uma mente genial, mas ele não é uma pessoa carismática e não é um bom pregador. Lembremos-nos, inclusive, daquela passagem de Eutico, que ouviu o longo sermão de Paulo, e Lucas faz questão de colocar, né, de adjetivar esse sermão tão demorado que levou a cair, porque não aguentou o tempo da duração do sermão de Paulo. As divisões, os grupos que existiam dentro da igreja de Corinto eram também outros problemas que Paulo teve que lidar. Como eu disse, lá no seminário, inclusive com os meus alunos, eu digo para eles: vocês querem, antes de ingressar no ministério pastoral, ter uma ideia do que espera vocês no ministério? Primeira, carta aos Coríntios. Leia a carta aos Coríntios. Tudo que vocês vão encontrar, tudo, está na carta aos Coríntios. É uma carta, embora destinada a uma igreja, mas a igreja congregacional de Niterói está lá. A igreja congregacional de Ponte Seca está lá, a presbiteriana Betânia está lá,
A Assembleia de Deus aqui do Barreto está ali, representada na carta aos Coríntios. Bem, vou começar pelo capítulo 1, obviamente, pelo início dela, lá no versículo 1, mas eu convido você a orar junto comigo, para que nós possamos pedir o auxílio, a bênção do Espírito Santo, e que seja abençoadora essa jornada, que seja edificante, esclarecedora, que fale a mente, mas principalmente fale ao coração, que sejamos edificados pela palavra do Senhor. Pai, obrigado por essa manhã, nós somos gratos porque, como o nosso querido PC orou ainda há pouco, somos salvos, estamos salvos e somos salvos para a glória do nome do Senhor Jesus. Somos teus filhos e ovelhas do teu pastoreio. Nesse momento, tendo já adorado o Senhor por meio de canções e orações e oferta, nós queremos agora adorar o Senhor, dando atenção à tua palavra. Fala conosco, Senhor. É um ato de adoração que nós prestamos a ti nesse momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Eu vou ficar por aqui, somente nesse trecho do verso 1. Paulo já cita Sóstenes, né? Aliás, vai citar Sóstenes, só para poder fechar essa situação da carta. Corinto é a igreja de Sóstenes, é a igreja de Clói, a igreja de Apolo, que eu já mencionei. Ele cita Cefas, cita Pedro, a igreja de Crispo, de Gaio, de Estéfanos, de Timóteo vai passar por lá também. Barnabé também passa pela igreja de Corinto. Fortunato, Acaico, Áquila, Priscila, são pessoas destacadas que Paulo vai mencionar na carta aos Coríntios. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Eu falei que Paulo recebe, por incrível que pareça, uma rejeição da igreja de Corinto. Não é o tema dominante na primeira carta, vai ser na segunda. Mas já de imediato, Paulo ele coloca a fórmula com que ele sempre inicia suas cartas. E ganha significado especial aqui em função de alguns problemas que Paulo já vai detectar na igreja de Corinto, baseado nas informações que ele recebeu acerca de grupos que estavam ali e gente que já criticava o apóstolo. Embora em qualquer carta que Paulo escreve, ele começa se apresentando como apóstolo, né? Não é algo somente da primeira carta aos Coríntios, mas ela ganha um significado especial aqui. Porque esse apostolado, nessa igreja, vai ser permanentemente, sistematicamente atacado e colocado sob suspeita. E Paulo, portanto, ele de imediato vai se apresentar dizendo que ele é um apóstolo e foi chamado pela vontade de Deus para este exercício. Ao fazer isso, Paulo demonstra para aquela igreja que ele tinha uma profunda convicção do seu chamado, do seu ministério. Ele era um apóstolo de Cristo Jesus. E ao fazer isso, Paulo ele mostra para aquela comunidade que, a despeito dos problemas muitos que ela tinha, que aquela comunidade possuía, que ele, apesar disso, tinha certeza de que no seu apostolado aquela igreja surgira. Afinal de contas, é ele o instrumento de Deus para trazer aquela comunidade à existência. São os frutos da pregação de Paulo que deu início àquela comunidade. Portanto, por maiores que fossem os problemas daquela igreja, Paulo tinha certeza do seu chamado. Isso é interessante porque a tendência nossa, quando Deus nos chama para um ministério, ele coloca algo na nossa mão para realizar, quando aquilo começa a enfrentar problemas, quando o nosso ministério começa a enfrentar uma fase de turbulência, a nossa tendência natural é questionar o nosso ministério. É questionar se de fato Deus nos colocou ali. Nós olhamos as tribulações e algumas intensas que enfrentamos
como uma evidência de que talvez eu esteja no lugar errado. Não são poucos, aliás, os pastores que, quando a igreja enfrenta um problema, seja de que ordem, começa a questionar se o seu ministério, de fato, é legítimo e se está sendo aprovado por Deus e se ele está dentro dos planos de Deus. Paulo não tem essa crise. Mesmo ele escrevendo uma carta para uma igreja mergulhada em problemas, e ele vai tratar dos problemas no decorrer de toda a carta, em nenhum momento Paulo questiona de que aquela igreja surgira por meio do seu ministério de apóstolo. Ele não tem nenhum constrangimento de se apresentar à igreja como tal. Aquelas crises de relacionamento, e era coisa complicada, coisa pesada na igreja de Corinto. O problema de litígio, em que irmãos estavam processando irmãos em praça pública, a carnalidade de membros, jovens que estavam dormindo com prostitutas, jovem que subiu à cama da sua madrasta, exclusão social, discriminação, tantos problemas que poderiam levar Paulo a questionar a legitimidade daquela igreja, e ele não faz, ele vai chamar aquela igreja de Deus que está em Corinto. Paulo, apesar dos problemas daquela igreja, ele não deixa de enxergar aquela comunidade como uma comunidade que procede de Deus, que o ânimo do Espírito Santo gerou. Semelhantemente, ele não se permite questionar o seu apostolado. Ele está muito à vontade escrevendo e se apresentando como apóstolo. Ele tem uma profunda convicção do chamado dele. No caso de Paulo, o chamado dele era para ser apóstolo, além de ser escritor, além de ser teólogo, plantador de igreja, missionário e tal. Agora, isso é não somente uma questão que nós temos que olhar para Paulo e entender. E como a própria Bíblia Sagrada diz que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, o que há também aqui é uma lição para nós. Nós temos que ter, irmãos, convicção do nosso chamado. Nós temos que ter convicção do que Deus, o que Deus quer para nós, qual é a nossa função no reino, aonde Ele nos colocou, e não permitir que crise alguma roube de nós essa convicção. Eu falei aqui ainda há pouco de que é muito comum, colegas, pastores, quando a igreja enfrenta a sua pior crise, eles começam a considerar que está na hora dele deixar aquele pastorado. E na verdade, Paulo, ele não permite que essas dúvidas e essas interpretações passem pelo seu coração. Ele sabia quem ele era um apóstolo. E quando ele diz que ele é um apóstolo, chamado por Deus, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, ele está dizendo o seguinte: olha, o meu apostolado não foi autogerado. Eu não sou um intruso no ministério. Eu não me projetei para esta função. Eu não bati na porta desse ministério. Eu nunca fiz questão de exercer isso. Na verdade, eu estava exercendo o meu ministério como doutor da lei, como teólogo. Eu estava lá na estrada de Damasco, perseguindo a igreja. Era o meu ministério na época. Eu era inimigo da igreja, inimigo de Cristo, consequentemente. O próprio Senhor vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu era inimigo do Senhor, embora achasse que estivesse fazendo um serviço para Ele ao perseguir os cristãos. Eu estava achando que os cristãos prestavam desserviço para o judaísmo, que eu interpretava como a bênção de Deus à humanidade, e fui surpreendido pela graça. A graça me alcançou e me colocou nessa função. Que, aliás, essa recusa, diferentemente de hoje parece que os ministérios, de modo geral, ganharam um certo glamour, ganharam um certo peso, né? Na época tanto do Antigo como do Novo Testamento, os homens de Deus tinham imensa dificuldade e um senso de responsabilidade muito grande, porque eles não queriam exercer funções no reino. Tal era o medo que eles tinham, tal a noção da grandeza do exercício daquele ministério. É o caso, por exemplo, de Moisés, que recusou.
foi forçado por Deus a ir à frente de Faraó e ser o libertador do Egito. Foi o caso de Gideão, foi o caso de Jeremias. Esses homens não queriam essa função, né? E Paulo, portanto, se pudesse escolher, não escolheria ser apóstolo por causa dos problemas e das lutas, mas ele sabe que o seu ministério foi um ministério dado por Deus. Ele era um apóstolo chamado por Deus, ele tinha a profunda convicção do seu ministério. É essa convicção que vai nos ajudar a enfrentar problemas no nosso ministério, problemas da nossa vida. Se Paulo não tivesse essa consciência, os muitos problemas da igreja certamente levariam Paulo a questionar o seu apostolado. Levariam Paulo a desistir de exercer a sua função que Deus colocou dentro do reino de Deus. Ao contrário, Paulo tem profunda convicção. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus e apóstolo pela vontade de Deus. Quando Paulo fala que ele é um apóstolo, a palavra apóstolo significa enviado. Paulo, portanto, ele menciona uma convicção que ele tem, de que ele é um apóstolo, e ao ter essa convicção, ele sabe então o que ele tem que fazer. Tanto é que quando Paulo está na igreja de Antioquia, exercendo o ministério como profeta e mestre, está muito bem no ministério, o Espírito Santo visita aquela igreja em Antioquia e o separa juntamente com Barnabé. Diz a igreja: olha, separai Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. A obra missionária começa ali, o trabalho missionário de Paulo. E ele começa então a plantar a igreja nas suas viagens missionárias. Paulo sabia que ele era um enviado de Deus. Ter essa noção de qual é o nosso lugar no reino, isso é uma bênção. Quando nós sabemos, queridos, qual é o nosso lugar. Deus, afinal de contas, que nos salvou, e nós passamos a vida inteira ouvindo que todos nós temos dons, não há crentes desprovidos de dom, todos nós temos. Se você nasceu de novo, Deus colocou você para exercer uma função no reino. Qual é, afinal de contas, o teu dom? Qual é o teu ministério? Paulo sabia qual era o dele. Eu sou Paulo e sou um apóstolo de Cristo. Não sou um apóstolo autogerado, não produzi o meu ministério é da vontade de Deus, é Ele que me lançou nesse campo, Ele que me colocou nessa função. Esse sou eu. Esse é Paulo. E quem somos nós? Quando eu olho para esse texto e vejo Paulo com tanta convicção e com a igreja que, humanamente falando, poderia desmoronar as convicções apostólicas de Paulo, e diferentemente vemos ele muito firme, sabendo quem ele era, sabendo que Deus o chamou, que o seu chamado procedia de Deus, e sabe o que ele tem que fazer. Ele é um apóstolo. Como enviado apostólico, ele sabe que tem que chegar no lugar, pregar o evangelho, desbravar, plantar a comunidade da fé e ir embora. Ele não é pastor. Ele não tem que ficar apacentando aquele rebanho que foi ganho por ele. Ele é um desbravador. Ele é o verdadeiro apóstolo, diferentemente dos apóstolos de hoje, que são presidentes de denominações, né, e que ficam eternamente ali. Paulo não. Paulo chega, prega o evangelho, desbrava, vem os convertidos, organiza a liderança e envia depois os seus pastores, como Timóteo, que são emissários apostólicos, para poder apacentar o rebanho, e ele está lá circulando. Depois ele manda carta. Quando ele pode, ele retorna, fica algum tempo e depois vai embora novamente. Ele é um verdadeiro apóstolo. Agora, qual é a nossa função no reino? Será que nós temos também essa convicção que Paulo tinha acerca do seu próprio chamado? Qual é o dom que Deus deu a você? Você que foi salvo e enxertado na videira. E como nós lemos em João capítulo 15, Jesus diz
que ele é a videira, nós somos os ramos, e que aqueles que permanecem nele produzirão muitos frutos que permanecerão. Qual é, então, o teu dom? Qual é o teu chamado? Deus te chamou e te colocou para fazer o que dentro do reino? São perguntas que a gente precisa, quando olha para esse texto, e como eu falei, não queremos apenas olhar a situação do apóstolo Paulo, mas queremos construir uma ponte e permitir que Deus fale conosco com esse texto. Quando eu olho para esse homem, convicto do seu dom, convicto do seu chamado, que sabe qual é a sua função, que sabe exatamente o que Deus espera dele, e eu olho para isso, a pergunta que eu faço: Senhor, qual é o meu dom? Qual é o meu lugar no reino? O que o Senhor espera de mim? Eu quero ter essa convicção que o teu servo tem. E essa convicção quando as coisas não forem bem. Porque Paulo escreve a carta aos Coríntios na hora problemática da igreja. Não é a carta de Filipenses, a epístola da alegria, que Paulo celebra aquela comunidade do início ao fim. Corinto é uma comunidade problemática. Corinto é uma comunidade daquelas que, se os oficiais chamarem um pastor e os oficiais de forma honesta forem contar a situação da igreja, talvez muitos pastores olhariam e diriam o seguinte: olha, não quero pastorear essa igreja não. Essa igreja tem muito problema. Eu vou já entrar na igreja dividida em 4 grupos. Não quero. Tem irmãos processando irmãos. Eu não quero ficar no meio dessas disputas. Tem discriminação na igreja. Eu não quero ter que lidar com isso. Tem irmãos tendo uma conduta sexual pecaminosa. Não quero ficar me desgastando com essa galera. Eu quero uma igreja tranquila. Né? Muitos, ao se deparar com essa comunidade, talvez recusassem o convite. É para essa igreja que Paulo escreve. Justamente por ele ter convicção de que o seu chamado era um chamado produzido, gerado por Deus, e que ele não estava brincando naquela função, ele não estava brincando de apóstolo. Quando ele escreve a carta, ele é muito franco, ele elogia na hora que tem que elogiar, e Paulo não está fazendo média, porque a igreja não era só constituída de irmãos que estavam andando de maneira torta. Tinha muita gente boa, muita gente vivendo debaixo da graça. Paulo vai chamar aquela igreja de santos que foram chamados para a santidade. Ele olha para aquela igreja de maneira geral. Por isso, essa é uma das razões pelas quais, quando eu ouço alguém ficar reclamando de uma igreja, eu nunca acredito naquela pessoa. Aquele é o olhar contaminado, viciado e envenenado daquela pessoa. Porque eu sei que nenhuma igreja é totalmente ruim, por mais complicada que ela seja. Até igrejas que eu e você certamente consideramos heréticas, e há igrejas assim, que tem um ensino da qual nós não gostamos de ouvir, você vai encontrar lá dentro gente que foi alcançada pela graça. Eu recebi recentemente um telefonema de um irmão que está assistindo o culto numa comunidade assim. E ele queria saber: pastor, é possível? Eu falei assim: olha, possível é. Ele queria saber se operações legítimas de Deus podem acontecer. Pode. Eu falei assim: olha, comparado, imaginemos um médico que esteja na África, de férias, e que aparece uma pessoa precisando de uma cirurgia emergencial. Se não operar, aquela pessoa vai morrer. O médico não tem seus instrumentos, não tem o bisturi devidamente esterilizado. Aí aparecem com ele com uma faca. O médico vai lá e vai operar com aquela faca. Porque não depende do instrumento, depende da perícia do médico. Há comunidades complicadíssimas, que a gente assim, mas como é que pode pessoas serem alcançadas e abençoadas e algumas até libertas em igrejas complicadas? Não depende do instrumento, depende da graça. Quem é eficaz, quem é perfeito é Deus. A comunidade não. A igreja de Corinto é uma igreja hiper complicada, mas Paulo olha para ela como uma igreja
que tem virtudes também. Uma igreja que tem beleza, uma igreja que tem operações do Espírito Santo, que tem gente convertida. E quando ele escreve, portanto, ele escreve convicto de quem ele era. Eu sou um apóstolo. Vocês questionam. E vão questionar mais ainda, a ponto de eu ter que escrever uma segunda. Para poder me defender. Mas eu vejo beleza em vocês, eu vejo graça em vocês, eu sei que Deus está operando no meio de vocês. Os dons do Espírito Santo estão sendo derramados, tem gente se convertendo, tem gente chegando. Como eu disse, quando nós ouvimos falar, faça esse teste, quando alguém chegar para você, seja qual for a igreja, e a pessoa começar a malhar a igreja, lembra da igreja de Corinto, que era uma igreja com tantos problemas. E Paulo, como seu fundador, como plantador, é o único, do ponto de vista humano, claro, porque nem ele é digno, Paulo é um sujeito pecador, salvo pela graça, mas olhando na perspectiva humana, se tem alguém com moral para criticar a igreja de Corinto, era Paulo. Ele plantou. Boa parte dos convertidos eram convertidos dele, entre aspas. E estava distante, Paulo não estava vivendo os problemas daquela igreja, ele estava longe. Se tem alguém, humanamente falando, com moral, para meter o sarrafo na igreja, era Paulo. Paulo não faz isso. Paulo escreve para aquela igreja, reconhece seus problemas, cita seus problemas, mas ele diz assim, vocês é a igreja de Deus que está em Corinto. Tem gente graciosa aí dentro. O Espírito Santo investe nessa igreja. Tem gente cheia dele, cheia do Espírito Santo, aí nessa igreja. Paulo não se desencanta. Paulo não se frustra. Há pessoas que saem da comunidade, saem da igreja por causa dos problemas da igreja. Isso não é bíblico. Porque se Deus... E aí Paulo está escrevendo, mas Paulo está escrevendo inspirado pelo Espírito Santo. A carta de Paulo é uma carta inspirada por Deus. E Paulo, quando olha para aquela comunidade, ele está sendo animado pelo Espírito Santo, portanto, o Espírito Santo não desiste daquela igreja. Paulo não aconselha os santos daquela igreja, e tinha muitos, a deixar a congregação de Corinto e partir para numa outra região, para ver se a igreja era plantada por gente mais reta e que vivesse uma experiência mais santificada. Paulo não faz isso. Paulo investe na igreja para corrigir os seus problemas, chamar aquela igreja ao arrependimento. Escreve na esperança de que o seu texto amoleça o coração daqueles que estavam andando de forma errada e que encontrassem o caminho da retidão e da santidade. É a maneira, portanto, como Paulo lida com o problema, mas ele só lida dessa maneira por causa daquilo que a gente encontra nessa apresentação. Ele sabe quem ele é. Ele é um apóstolo. Ele sabe quem é o motivador do seu apostolado. É o Senhor. Ele é um apóstolo de Cristo Jesus. Se soubermos quem somos, qual o ministério que Deus nos deu, se soubermos o que temos que fazer, se tivermos essas convicções, que são as convicções de Paulo, queridos, venha a crise que vier. Venha o problema que vier. Isso vale, eu estou falando muito de ministério aqui, mas isso vale para tudo, isso vale para a vida. Se soubermos que Deus está conosco, que Deus nos salvou, soubermos quem somos, que somos filhos de Deus, venha a crise que vier. Se soubermos que o nosso casamento, por exemplo, foi algo que nasceu no coração de Deus, venha a crise conjugal que vier, vamos enfrentar e vamos superar para a glória do nome do Senhor. Se a porta de emprego foi aberta por Deus, foi Ele que me colocou, e eu tenho convicção disso, de que Ele está comigo ali, venha a crise profissional que vier. Ele me colocou ali. Não é algo que eu gerei, não foi uma porta que eu abri. Foi algo que Deus providenciou para mim. Então, as tempestades serão enfrentadas e serão vencidas todas elas em nome de Jesus. Isso vale para tudo. No contexto é ministério apostólico.
Isso vale para a vida, isso é uma lição para a vida. Se a minha família foi constituída, as crises que os meus filhos enfrentarem, eu vou superar elas, todas elas. Porque o Senhor é comigo. Ele que me colocou, Ele me salvou. A mão do Senhor está ao meu lado, me sustentando o tempo todo. Paulo, chamado pela vontade de Deus. O que faço e o lugar que eu ocupo são providências do Senhor. Chamado pela vontade para ser apóstolo. Esse é Paulo. Essa é a igreja de Corinto. Essa é a situação. Que Deus nos ajude, queridos, a ter essa convicção, a mesma convicção que Paulo teve para enfrentarmos também todas as lutas e todos os dramas da vida e do ministério, para a glória do nome do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado porque a tua palavra, o que o Senhor disse há 2000 anos por meio do apóstolo, para ele e para a igreja de Corinto, também serve para nós, que estamos aqui no Barreto, 2000 anos após, vivendo no século XXI, no Brasil, entre São Gonçalo e Niterói. Vale para nós, serve para nós. Tua palavra é eterna e a tua palavra se aplica ao homem aonde o homem se encontra, aonde ele pisa. Por isso, Pai, nós agradecemos e pedimos ao Senhor essa bênção de termos a mesma convicção de Paulo na hora de enfrentar as horas difíceis. E certamente nós enfrentamos e muitos ainda enfrentarão. Mas como é bom saber que o Senhor nos chamou, saber que o Senhor está conosco e saber que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Isso é uma bênção. Queremos ter essa convicção sempre. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.